Tá bom. Ó, pronto. Então, bora lá. Pronto. Então, para quem for assistir depois, gravado, meu nome é Thiago Ravanello e quem quiser acompanhar um pouco do meu percurso, me segue lá no Instagram, Thiago Ravanello. Não vou me apresentar de novo, senão eu vou entediar quem está aqui. A E gente vamos coloca uma falar hoje. descrição, viu? A gente coloca na Tá descrição. bom, obrigado. Vamos falar hoje, a convite da Fabiana, sobre neurose obsessiva. Vocês estão estudando na liga de vocês um texto bastante interessante chamado O Inferno do Dever, onde passou um capítulo que versa sobre a relação com a fantasia, sintomas e fantasias, que é, em termos de neurose obsessiva, o ponto, né? Assim, a grande questão na neurose obsessiva tem neurose obsessiva e não de um transtorno obsessivo compulsivo. Isso é uma coisa que a gente acompanha muito quando a gente trabalha na graduação, em diferentes versões da psicopatologia. Existe uma certa tendência a gente fazer aquele movimento de tradução, né? Bom, neurose obsessiva traduz-se por transtorno obsessivo compulsivo. Neurose histérica é um pouco mais difícil. Como é que a gente traduz? É transtornos somatoformes somados com transtornos de personalidade histriônica, somados com, quer dizer, está um pouco mais disperso, já a paranoia, a esquizofrenia parecem ter traduções mais diretas, melancolia fica um pouco mais complicado, seria a bipolaridade, em tese, em origem, mas essa versão de tradução, ela esconde um equívoco, que é justamente uma decisão, uma escolha a respeito da forma como a gente encara o que seja uma psicopatologia. Quando a gente opta por uma versão em torno da concepção de transtorno, a gente está pensando que os sinais característicos de uma certa narrativa ou de uma sequência repetitiva de comportamentos que formam um padrão, elas são o suficiente para a constituição de uma categoria em torno da qual a gente vai agrupar casos. E que isso vai deixar de lado, e eu acho interessante a gente sempre frisar isso, por que a gente vai falar na psiquiatria moderna de transtornos e não de doenças, transtornos mentais e não doenças mentais? Bom, por dois motivos. O primeiro, que não entra em causa uma discussão a respeito da causalidade. Então, quando a gente está falando de um transtorno obsessivo compulsivo, a gente está dizendo que a gente pode descrever esse fenômeno sem entrar numa discussão a respeito da sua causalidade. E segundo, que pressupõe-se pela concepção de doença a ideia de uma causa, uma intervenção sobre a causa, um tratamento que gera um prognóstico e, por fim, uma concepção de cura. Quando a gente está falando de transtorno, a gente não está falando nem de causa e nem de cura. A gente está falando de um certo padrão comportamental. E esse padrão comportamental, ele pode, por exemplo, implicar em tratamentos medicamentosos por tempos indeterminados, que é algo que não faz sentido quando a gente está falando de um modelo de doença no sentido da Organização Mundial de Saúde. Pois bem, quando a gente opta por falar em essa divisão tripartite entre neurose, psicose e perversão, sempre fazendo a ressalva de que poderíamos pensar uma quarta estrutura para o autismo, talvez uma quinta estrutura para a melancolia. Freud deixa essa questão em aberto num texto chamado A Perda da Realidade na Neurose e na Psicose, na qual ele vai dizer assim, ó, reserva o termo de neuroses narcísicas especificamente para a melancolia, então ele destaca ela das psicoses. A gente poderia pensar uma sexta estrutura para os casos borderline, é, e aí é uma discussão a respeito
de psicoses não desencadeadas ou de linhas de clivagem à psicose no campo das neuroses, ou uma estrutura própria, etc. E a gente poderia, inclusive, deixar em aberto possibilidades de estruturas a por vir que ainda sequer cogitamos a sua existência. Por quê? Porque a grande questão de pensar em termos de estrutura e não da soma das categorias tem a ver com uma racionalidade diagnóstica em que o que nos faz sentido é a relação entre o sujeito e seus modos de alteridade. Esse é o grande motivo pelo qual, na psicanálise, o nosso diagnóstico vai acontecer na cena transferencial. Então, a gente não diagnostica pela soma das categorias. A gente não vai pegar, por exemplo, um discurso de alguém, uma fala de alguém, ou uma descrição feita pela equipe a respeito das principais características de alguém, para constituir um diagnóstico a partir disso. A gente precisa estar na relação. Por quê? Porque estar na relação transferencial implica escutar os movimentos de uma estrutura em termos dialéticos, aquilo que se constitui como sujeito a partir de uma constituição de uma alteridade e como essa alteridade é sentida num aspecto subjetivo. Então, esse movimento de ida e vinda que uma experiência clínica vai me permitir, por exemplo, diagnosticar ao longo de um processo. Diagnosticar sem pressa, diagnosticar sem aquela necessidade de fechar rapidamente uma racionalidade sobre o caso, entendê-lo e aí então pensar a estratégia clínica. Eu sempre cito, acho que a frase que eu mais cito de Lacan, eu sou apaixonado por ela, para mim ela diz tudo, uma passagem do Seminário 13 em que ele diz que a pior de todas as violências que você pode cometer com o paciente é entendê-lo rápido demais. Quando a gente entende rápido demais o paciente, a gente não escuta. Quando a gente entende rápido demais, a gente sobrepõe um raciocínio e deixa de lado esse movimento estrutural de como um sujeito se constitui por sua relação com a alteridade. Ok? Então, quando a gente vai falar de uma neurose obsessiva, a gente tem aí dois âmbitos de aposta e de decisão. O primeiro é a respeito de uma concepção de neurose. O que quer dizer uma concepção de neurose? Uma certa forma de divisão do sujeito e uma certa forma de constituição de seus outros, que é diferente estruturalmente das psicoses, das perversões. Me acompanham até aqui? Então, assim, quando a gente fala de uma neurose obsessiva, em primeiro lugar, a gente está dizendo, não é uma psicose, não é uma perversão, tem um modelo estrutural de formação desse sujeito. Depois da decisão da neurose, a gente vai para a decisão a respeito de qual neurose estamos falando. Isso faz parte daquele movimento que Lacan chamava de entrevistas preliminares. Então, nas entrevistas preliminares, qual é o nosso primeiro raciocínio? Eu estou trabalhando com um caso de neurose, psicose ou perversão. Isso me orienta do ponto de vista do lugar que eu vou ocupar enquanto analista. Entenderam? E a grande questão a respeito disso tem a ver com qual é o lugar que esse analisando abre para o seu outro. Por exemplo, ele é externo e entre nós há algo em torno de uma lacuna, de uma cisão, de uma castração, de um limite. Por exemplo, será que você está escutando isso que eu estou falando? Olha, isso daqui eu preciso te explicar, porque eu acho que você não vai entender. Então, quando o analisando está fazendo isso, ele está pressupondo que há uma falha em mim e uma externalidade em relação ao discurso que ele vai ter que me endereçar. Essa função de endereçamento, ela é uma função neurótica. Ela é diferente, por exemplo, do que vai acontecer numa psicose, em que esse outro está interno em relação ao meu discurso. Ele
sabe o que eu estou pensando. Ele escuta o movimento do meu raciocínio. Ele consegue, por exemplo, alterar ou intervir em algo no curso do meu pensamento por dentro. Motivo pelo qual não há tanta necessidade de endereçar, mas de me separar dele. Então, a grande questão do psicótico não é se você está escutando isso que ele está falando, é se ele vai conseguir ser sujeito ou você vai tomá-lo como um objeto. Como que ele se separa de você. Por esse motivo, a relação transferencial na psicose, que Freud supunha a princípio que não existiria, que não se daria, os psicóticos são narcisistas e, por consequência, eles não estabelecem laços transferenciais, que é o grande erro clínico de Freud, na minha opinião, ela vai acontecer de uma forma panicada, excessiva, intensa. Aquele paciente que termina a sessão e ele precisa ligar para você, mandar mensagem, mandar áudio, saber de você, estar em você, você estar nele. Tem alguma coisa ali de uma cola excessiva, em que o teu olhar não saiu de cena, em que a tua presença não se encerrou ao longo ou ao final, ao término de uma sessão. Então, essas diferenças estruturais, elas vão nos permitir uma teoria do sujeito. Isso começa em Freud, mas não se termina em Freud justamente porque Freud evitava a todo custo o uso de categorias filosóficas. Freud vem de uma divisão do raciocínio própria à sua época, em que ele considerava que filosofia faz parte do âmbito das ciências do espírito que visam compreender os fenômenos, ao contrário das ciências da natureza, que visam explicar e intervir sobre os fenômenos. Então, para que a psicanálise fosse uma clínica, Freud entendia que ela não poderia ser uma filosofia. E não quer dizer que Freud não lia filósofos. Freud era leitor de Kant, Freud era leitor de Schopenhauer, Freud era leitor de Herbert, Freud era leitor de Locke, quer dizer, Freud era leitor dos empiristas ingleses, de uma maneira geral. Então, assim, não é que ele não lesse, mas ele não entra nessas discussões filosóficas. Ao contrário de Lacan, que vai buscar no suporte de autores como Marx, Hegel, através de Poiré, de Koyev, uma abordagem de um conceito fundamental à experiência clínica, que é a concepção do sujeito. Então, vejam que quando a gente está falando de neurose, nós estamos falando, então, de uma teoria do sujeito e de uma teoria dialética do sujeito, que é como esse sujeito se constitui a partir de um outro e como esse modo de constituição constitui seus modos de alteridade. Correto? Estão me acompanhando até aqui? É um passo anterior para a gente entender uma coisa assim que é fundamental, que é a grande diferença entre neurose obsessiva, neurose histérica, neurose fóbica e neurose de angústia tem a ver com os tratamentos dados, os encaminhamentos dados a um processo de divisão que é próprio à neurose. Então, a gente parte do pressuposto de que o sujeito se divide. A gente aprende com Freud, desde a interpretação de sonhos e antes, 1895, projeto para a psicologia científica, 1893, sobre histeria, que esse sujeito freudiano é um sujeito dividido. E ele é dividido como nas neuroses? Pela ordem do recalque. O recalque é a pedra angular da psicanálise, porque mostra um modelo de divisão. Bom, e o que tem de característico, então, nessa neurose obsessiva? Bom, se na neurose histérica esse processo de divisão faz com que um corpo possa produzir fenômenos simbólicos que o psíquico não sabe ler, não entende bem, não escuta bem, e isso cria um certo modelo de divisão que faz, por exemplo, com que o histérico fale de seu sintoma sem saber que está falando dele.
la belle indifférence des hystériques, a bela indiferença dos histéricos. É como se eles, assim, nos primeiros parágrafos do texto, dessem o resultado do enigma. Está tudo ali. Está tudo ali colocado, mas ele não sabe o que ele falou. E aí, boa parte da clínica da neurose histérica tem a ver com fazer alguém se escutar. Na neurose obsessiva, não é isso. Na neurose obsessiva, não é isso que se coloca, embora se parta de um mesmo processo de divisão. Esse é o motivo pelo qual Lacan vai dizer que, no final das contas, a neurose obsessiva é um dialeto da neurose histérica. Como que vai ser, então, esse tratamento dessa divisão? Freud vai, desde o princípio, nos seus trabalhos com a neurose obsessiva, apontar que a questão do obsessivo tem a ver com uma cisão particular de si e do objeto, que vai aglutinar tendências contraditórias. Então, como Freud vai trabalhar isso? Freud vai dizer que um obsessivo substitui uma tendência sádica por uma tendência afetiva, amorosa, ou que ele substitui uma tendência amorosa por uma tendência hostil, ou agressiva, ou sádica. Então, a grande marca da neurose obsessiva, segundo Freud, seria os movimentos na ordem da ambivalência. Então, eu preciso te amar ao ponto de te destruir. Eu preciso cuidar de você, nem que para isso eu tenha que te causar um mal. Eu preciso estar perto de você e te incomodar ao ponto de isso se tornar insuportável. Eu quero estar aqui porque eu te amo, mas o âmbito de tensão que eu coloco nesse relacionamento torna ele assim insustentável, insuportável. Então, Freud vai dizer que esse odiar naquilo que eu amo, amar naquilo que eu odeio, e aí, por exemplo, uma narrativa obsessiva comum, que é a necessidade de um inimigo íntimo, alguém de quem eu falo com tanto interesse e intensidade, mas eu o odeio. E às vezes a gente fica um pouco nessa dúvida de, bom, se você tanto o odeia, por que você não se afasta? Por que você não deixa essa pessoa partir? Por que você está tão envolvido nela? Porque eu preciso dela, tem alguma coisa ali que eu necessito. Eu sempre trabalho com os estagiários e com os supervisionandos a lógica de que a gente não deve contrariar ou exigir coerência de um paciente. Então, o paciente que, analisando, que vai dizer, eu odeio essa pessoa e tudo que ela faz me incomoda. E depois ele começa a falar de uma coisa que está gerando um interesse no ato desse outro e que ele precisa acompanhar com mais cuidado. E você diz, ué, você não odiava tudo? Você está pedindo para ele ser coerente. Você não está escutando que é um processo de divisão que é respondido de uma forma ambivalente. Então, da mesma maneira que ele odeia, ele se interessa. E isso o divide. Ou, como dizia Lacan, o obsessivo, quando consegue se integrar, ele divide o objeto. E quando ele se aproxima de um objeto e o integra, ele divide a si mesmo. Ele anda num âmbito de processos de divisão. Freud vai dizer, então, que a questão da formação do sintoma na neurose obsessiva tem a ver com uma estratégia, que é a da formação reativa. O que é uma formação reativa? É uma formação ao contrário. Então, aquele desejo que entra em conflito direto com os aspectos éticos, estéticos e morais e precisa ser recalcado, ele vai começar um processo associativo visando o seu retorno à consciência. Nesse processo metonímico de uma coisa vai se associando à outra, que vai se associando à outra, que vai se associando à outra, na estratégia da neurose obsessiva, eventualmente esse processo associativo leva ao contrário daquilo que foi recalcado.
E isso passa pelas fronteiras da censura. Isso consegue chegar à mente, atuando ao contrário da origem desejante inicial. O exemplo mais simples disso, ou mais óbvio disso, para mim são dois, é o da subversão do desejo pelo sujo e o retorno como mania de limpeza. E aí, quando você pega um obsessivo compulsivo por limpeza, o que que ele enxerga em todo lugar que ele olha? Vou começar a testar a participação de vocês. É limpeza que ele procura? Sujeira. Os germes. Sujeira. Sujeira, ele vê sujeira em todo lugar, ele vai lá passar o dedo em cima para ver que a sujeira está lá, né? Então você vai pensar assim, nossa, que nojo é esse que te faz enfiar o dedo, né? Que necessidade é essa de limpeza que te faz cheirar o sujo, o fedor, o entende? O obsessivo, assim, ele, sob essa lógica de eu não suporto coisas não assépticas, ele vai enfiar a cara na roupa suja, entende? Para saber se está sujo mesmo ou quão sujo está. Eu costumo dizer que é a lógica do credo, que delícia. Ou Deus me livre, quem me dera. Ele se sente sujo, transgressor. Um comentário aqui. Ele se sente sujo, transgressor da lei. Perfeito. E essa lógica da transgressão, guardem, a gente vai trabalhar ela na sequência. Isso é necessário para o obsessivo. Então, o obsessivo é aquele que vai dispor suas regras para não cumpri-las, né? Eu tenho uma obrigação de dar um resultado em um mês, mas eu vou procrastinar. Eu preciso resolver isso aqui o quanto antes, mas eu vou demorar. Eu preciso fazer isso de uma forma muito organizada. Eu consigo na sala, mas eu tenho um quarto do despejo que, se você abrir, vai cair tudo na sua cabeça. Quer dizer, essa lógica, assim, ela é ambivalente. Ela é de um trato do âmbito da divisão. Entende? E é nisso que a gente vai ver essa tendência que vai do amor à hostilidade em relação a si e aos seus objetos. Agora, uma característica interessante na neurose obsessiva é que quando esse lugar se estabiliza, ele se fixa. Então, assim, da metonímia, dessa passagem de deslocamento na cadeia associativa, o obsessivo encontra um ponto de rigidez e fixação. Ele metaforiza o seu sintoma. Então, assim, o obsessivo, ele vai encontrar nos ratos, ele vai encontrar na sujeira, ele vai encontrar no dinheiro, ele vai encontrar numa certa característica da relação amorosa, o ponto. Assim, é isso. E é em torno disso que a cadeia associativa vai girar. Correto? Isso dá uma sensação claustrofóbica e entediante para a experiência clínica. Por quê? Porque ela vai girar em torno do mesmo ponto, girar em torno do mesmo ponto, girar em torno do mesmo ponto, girar em torno do mesmo ponto. Então, por exemplo, o obsessivo com uma questão financeira, ele vai dizer assim: vim para a sessão para falar da minha dívida com o banco, que hoje está em tanto, semana passada era assim, e aí eu tentei correr atrás de um dinheiro para conseguir resolver isso, não deu certo, estou pensando como é que eu vou fazer, e se eu investisse dinheiro ao invés de pagar aquilo, e tenho boletos. Ele vai ficar circulando o ponto. E semana que vem de novo, e na outra de novo, e na outra de novo. E você vai convidá-lo a fazer o movimento do sintoma à fantasia. Quer dizer assim, mas o que que isso responde para você? Mas que característica que tem isso, assim, do ponto de vista da sua história? Mas o que que você imagina que poderia ser uma resolução disso? Onde você acha
que esse problema surge. Você vai tentar fazer um deslocamento pela via da fantasia, e o obsessivo vai travar pé e dizer assim, não, vamos aos fatos, vamos à rigidez do sintoma, vamos girar em torno dessa cadeia, correto? Por quê? Porque quando a gente faz esse movimento em direção à fantasia, aparece aquilo que não pode aparecer. Aparece o outro lado da tendência, aparece o outro lado da ambivalência, começa a despontar a experiência no âmbito desejante. E aí é o ponto onde o Lacan nos arrasta e que Freud talvez não tenha ido, que tem a ver com a gente pensar essa fantasia não mais no seu sentido imaginário e conteudístico, que foi o que Freud das fantasias anais, reter, controlar, manter, a parcimônia, a justiça, a limpeza. Assim, Freud conseguiu fazer um corolário de questões, mas ele não avançou muito na estrutura subjetiva e dialética do fenômeno, que é o que o Lacan vai nos convidar a fazer. Que um foi melhor do que o outro. Não teria havido Lacan não tivesse antes existido Freud. Assim, dá uma continuidade ao trabalho. Mas ele vai dar uma continuidade que faz uma reparação histórica em relação à psicopatologia, que é muito importante. Por quê? Porque o caminho que Freud abriu e na maneira como ele é seguido pelos pós-freudianos, sobretudo de escola inglesa, fez com que esse imaginário da fantasia fosse habitado demais. E aí a gente tem muita dificuldade de pegar textos de psicanálise que não sejam de orientação lacaniana sobre a neurose obsessiva e não e eles não se tornarem uma espécie assim de glossário de fantasias possíveis ao obsessivo. Inclusive fantasias encarceradas na lógica do gênero. Então, um menino que fantasia que a mãe, uma menina que fantasia que o pai, um menino na fase em que está desfraudando e começa a fantasiar com as suas fezes, etc, etc, que vai levar a psicanálise a um lugar que justamente surge o lacanismo como crítica. O Lacan vai surgir como uma crítica aos excessos da imaginarização da experiência clínica. Não é porque o menino aos 3 anos fantasiou que podia reter as suas fezes que ele se tornou obsessivo. Não é porque uma menina, em determinado momento, fantasiou que ela poderia ser o falo de Então, isso faz com que a gente comece a entender aquilo que Freud dizia que era a atemporalidade do inconsciente. Por quê? Porque o tempo do inconsciente é o da atualização em todo ato. Então, não é porque na infância eu caí do berço que eu sou como eu sou. É que toda vez que eu caio do berço. E cair se torna uma forma de ser. E isso não tem a ver com aquela minha queda, isso tem a ver com a forma como isso se repete. Isso tem a ver com compulsão à repetição. Isso tem a ver com uma teoria do sujeito, não como essência, mas como ato. E, portanto, um ato que tem que se reafirmar. O que faz com que aquilo que era passado se torne presente e futuro. Estão me acompanhando, gente? Ó, a gente não precisa pegar uma hora de fala para meia hora de perguntas. Vocês podem ir me interrompendo, porque senão eu vou partindo do pressuposto de que vocês estão entendendo tudo que eu estou falando e eu vou seguindo. Tem uma pergunta aqui, ó, da Maria Odete. Maria Odete, você não quer abrir aqui e falar?
que é até mais interessante, né? Agora eu não vou poder abrir a câmera, mas eu sempre tenho essa questão quando eu estou estudando a neurose obsessiva. Eu não sei como formular bem, mas se essas fantasias do obsessivo estariam ali meio que presas a essa estrutura imaginária mesmo, como se ele não conseguisse simbolizar, passar uma transição ali do imaginário para o simbólico, alguma coisa assim. Então, isso inclusive está no texto como uma das hipóteses iniciais, né? A de que é necessário a compulsão, a repetição na neurose obsessiva, é necessário esse caráter repetitivo do sintoma, porque algo que está no âmbito do imaginário não consegue ser simbolizado. Então, ele vai insistir por mais repetição, por mais repetição, por mais repetição. Eu não concordo. Eu não acho que seja isso. Por quê? A minha crítica, o ponto que eu estou querendo colocar a partir da leitura de Lacan, é a ideia de que nós, teóricos e clínicos, imaginarizamos demais o discurso do obsessivo. Nós criamos um conjunto teórico de fantasias, digamos assim, pré-moldadas para entender o caráter repetitivo do obsessivo. Isso, em muitas clínicas, acaba se tornando um modelo de interpretação muito violento. Por exemplo, dizer assim, olha, você é assim porque em algum momento da sua infância você deve ter fantasiado o quê? Que é um modelo de interpretação que a psicanálise lacaniana vai abolir. Essa tentativa de complementar a lacuna do inconsciente, de entender antes, naquilo, quanto antes, aquilo que o paciente não fala para traduzir para ele. Assim, a interpretação não tem a ver com tradução. A interpretação psicanalítica não é hermenêutica, assim, a gente não está tentando interpretar aquilo que está subjacente no discurso para traduzir para alguém. Nossa interpretação é é uma, é um ato que coloca algo em evidência, para que um sujeito possa responder a isso. Por isso que ela tem uma característica assim, mais interrogativa, né, mais questionadora, correto? Então, do ponto de vista do falo, que você citou na tua pergunta escrita, ele vai desempenhar um papel fundamental, tanto na neurose obsessiva quanto na neurose histérica. Então, na neurose histérica, se trata, por exemplo, de entender por meios de alienação o que seria o falo. Por quê? Porque na neurose histérica, o grande sofrimento é o sofrimento na ordem da inconsistência. Meu corpo se torna inconsistente, minha subjetividade é inconsistente, a minha relação com o outro é inconsistente, o outro é inconsistente, o que faz com que eu não me sinta muito eu, nem dentro de mim mesmo. Com que eu não sinta, por exemplo, assim, que ó, a gente foi para o lugar, tinha várias pessoas, mas eu conversei com todas elas, mas eu me sentia sozinho. Por quê? Eu não me sentia aderido na minha própria experiência. Algo ali está inconsistente. Mas, quando eu olho para o lado, eu vejo que a Fabiana não está. Porque ela consegue tirar alguma coisa ali que me soa a uma fantasia do gozo. Então, assim, eu vou começar a entender os movimentos da Fabiana, seja por identificação, seja por interesse, seja por alienação, para tentar me sentir mais eu nisso que ela é. Talvez ela possa me emprestar essa consistência. Você percebe que esse passo da neurose histérica é muito diferente de como o obsessivo vai encarar a relação com o falo. Entende? O que vai se colocar para o obsessivo em termos fálicos? Que o falo, na neurose histérica, é o poder de fazer desejar. Por que a senhora K se tornou a grande figura fálica da neurose histérica? Porque ela conseguiu colocar
todo mundo na roda, na ciranda em torno dela. Sim. É isso que deixa a Dora extasiada. Ela não quer a senhora K. O grande erro de Freud, assim, a Dora não é uma jovem homossexual. Dora é uma histérica interessada em saber o que torna a senhora K fálica. Como que ela conseguiu fazer com que eu, o senhor K, meu pai e toda a comunidade em torno gire em torno dela? Como é que se faz desejar? A questão do fálico na neurose obsessiva, e por isso que ela é um dialeto da neurose histérica, é como é que a gente pode fazer não desejar? A grande questão do obsessivo é como é que a gente pode mortificar o desejo. E aí isso gira num sentido muito ambivalente. Por quê? Porque para ser desejo, tem que ter uma experiência desejante. Mas para mortificá-la, ela não pode ser. Então eu tenho que afirmá-la negativamente. Entendeu? Assim, os objetos do desejo do obsessivo têm a ver com, por exemplo, como é que eu mato a amada. Ou como é que eu mato isso que eu sinto por ela. Como é que eu consigo me aproximar, como diria Lacan, o mais perto possível da morte e, ao mesmo tempo, ficar fora dos seus golpes, do alcance dos seus golpes? Como é que eu posso sustentar o discurso da morte e, ao mesmo tempo, anulá-lo? Faz sentido? Então, vamos pensar assim que na neurose obsessiva, aquilo que precisa ser anulado está o tempo inteiro em pauta. Está o tempo inteiro sendo recolocado pelo obsessivo. Aquilo que é insuportável está o tempo inteiro sendo dito e sendo colocado em pauta. Entende? Então, vamos pensar, por exemplo, que enquanto o fóbico, que estabelece, por exemplo, essa figura como mortífera, e ele precisa escapar, ele precisa fugir, ele precisa elidir esse discurso, e a gente fala de qualquer coisa, menos do objeto fóbico. O obsessivo vai dizer o seguinte: não, a gente vai falar o tempo inteiro, mas não dizer nada. A gente vai anulá-lo. Entende? E isso é uma característica muito marcante da narrativa do obsessivo. Ele fala o tempo inteiro do seu sintoma, mas ele não diz nada sobre isso. Ele não entrega o jogo. Quer ver uma coisa interessante? Você chega para o obsessivo e fala o seguinte: olha, a regra do atendimento é associação livre, fale o que vier à cabeça sem fazer nenhum tipo de escolha. Ele diz assim: é qualquer coisa? Então eu vou falar nada. Nos dois sentidos do termo. Ou nada, e aí assim, pergunta aí, porque eu não sei por onde começar. E aí ele vai matar os primeiros 10 minutos da sessão em silêncio, porque não tem assunto. Mas ele vem. Assim, ele vem para falar nada. Ou ele vai falar nada com nada. Quer dizer, bom, já que é para falar nada, vou falar do Brasileirão, para que time que você torce? Ah, você torce para esse time? Eu torço para o Grêmio. Você viu como meu time está mal? Está péssimo, né? Acho que não classifica para Libertadores. Vai ficar na primeira fase. É... Aí você vai dizer assim, bom, você está pagando uma sessão para vir falar das contratações do seu time e o que que isso tem a ver com o teu sofrimento? Nada. Mas não era para falar qualquer coisa? Eu não vou falar nada. Nada com nada. Tá fazendo sentido, gente? Muito. Professor, queria aproveitar um ensejo para perguntar também, quer dizer, para a gente pensar sobre a, o neurótico obsessivo, ele é regido mais ou menos pela pulsão de morte e, ao mesmo tempo, como você mesmo disse, né,
que tem ali tem um outro movimento ali que faz com que ele mantenha o desejo, ainda que faça de tudo para sufocá-lo, mas mantém uma certa pulsão de vida aí, né? Porque senão, se você mata o desejo, você logo, por conseguinte, morre. Mas a gente pode pensar aí uma pulsão de morte como mais relevante, e ao mesmo tempo uma covardia que equilibra essa pulsão de morte? Então, Edilson, quando a gente pensa em termos de escola inglesa, por exemplo, Melanie Klein, a suposição de mais pulsão de vida ou mais pulsão de morte, ela faz sentido. Por quê? Porque ela parte de um pressuposto epistemológico de que existe uma substância da pulsão. Então, assim, um corpo que produz mais bile negra versus um corpo que produz menos bile negra, ou que é mais sanguíneo. Estou pensando aqui nessa filosofia antiquíssima dos fluidos, que vai dar origem à ideia de humor. Então, a ideia de que assim, as coisas se equilibram por força das produções de substâncias no corpo. Mas os lacanianos, eles vão romper com essa lógica. Tipo assim, a pulsão, ela, em termos de fonte, ela é uma medida de exigência de trabalho feitamente por sua vinculação com o corpo. Então, assim, aquilo que a gente vive do ponto de vista psíquico não tem mais a ver com o que é produzido no corpo. Então, essa distinção entre pulsão de vida e pulsão de morte, ela não faz sentido no âmbito lacaniano. Lacan vai dizer assim, toda pulsão é pulsão de morte. Toda pulsão visa a sua extinção. Mas essa extinção ela é tão impossível que o retorno à pulsão de vida é um giro interno da experiência pulsional. Por isso que a gente vai pensar a ideia de pulsão como circuito. Entendeu? Se ela é um circuito, a gente não vai falar de mais morte ou menos vida, ou mais vida e menos morte. A gente vai dizer assim, como que a pulsão circula um objeto. A característica da morte aí não tem a ver com um excedente de pulsão de morte. Tem a ver com uma certa forma de concepção do outro e de si mesmo a partir disso. Entende? Você falou que, por exemplo, se o desejo morre, o sujeito acaba, né? Assim, a vida acaba. O obsessivo vai te dizer o seguinte: só quando dá em zero. Mas e quando dá em 0,1? Você está entendendo? Assim, não morreu, mas está naquele último minuto. Está vivendo por aparelhos. Entende? O obsessivo ele vai tentar construir como lugar um nem. Você não está nem vivo, nem morto, nem desejado, nem odiado, nem amado, nem hostilizado. Um espaço que dá para habitar como uma transgressão da norma do ou. Então, ele vai entrar no âmbito fálico, em que eu vou dizer, ó, ou é fálico ou é castrado. Mas ele vai entrar para subverter essa lógica, para fazer, assim, digamos, um movimento de transgressão, em que eu vou dizer assim, quando você diz um ganha ou o outro perde, eu aposto no empate. Entendeu? Eu vou ficar ali no meio termo. Ou como dizia uma paciente minha de anos e anos atrás, ela falava assim: eu vivo a vida como se eu estivesse no alto do escorrega. Eu não volto pela escada e eu não desço pelo escorrega. Eu fico só lá em cima no frio da barriga, com o frio na barriga. Esse é o lugar, entende? É o lugar, por exemplo, do separo ou não separo, compro ou não compro, fico ou não fico, vou ou não vou, faço ou não faço. Faz sentido? Sim, com certeza faz. É, a gente escuta muito na clínica, né, a questão dos pensamentos, né, suicidas do neurótico obsessivo.
né? Só Mas fazer assim, uma parte antes, peraí. É que a Maria Odete falou assim, para fugir da lembrança, entre aspas, de que é castrado, é para suspender a castração. Você não está nem castrado, nem não castrado. É como se fosse aquele átimo de segundo em que o filme está parado. uhum, Assim, o sonho do obsessivo é ser o gato de Schrödinger. Ele não está nem vivo nem morto. Tiago, eu fico com uma dúvida grande agora em relação a isso. Tá, mas Porque eu acho que eu confundi. Eu fiz uma bagunça com o Coreto. Deixa o Adilson fazer a pergunta e depois volto para a tua. Pode ser? Eu embaralhei o não, jogo. Aí eu vou me sentir mal porque eu cortei ele. não, sem problemas. Pode continuar, depois eu faço. Acho que é melhor. Pode ser? Então tá. Pode, Então pode. vai, Maria. Com a concessão dele fica melhor. Obrigada, desculpa. Então, pelo que eu aprendi, Tá pelo que eu tão tive. baixinho a tua fala. Você tem como aumentar um pouquinho teu... Chegar mais perto do microfone, de repente? Melhorou? Muito! Eu tirei o fone. Pelo que eu aprendi até agora, pelo que eu estava entendendo até agora nos meus estudos, é que você falou não é castrado e nem castrado. Eu achei isso bem interessante porque o que eu tinha entendido anteriormente, que o obsessivo é aquele, o obsessivo, ambos os neuróticos, é aquele que aceita a castração, mas principalmente obsessivo, mas guarda uma revolta contra ela. É onde vem ali a culpa, que ele aceita a castração numa medida e guarda essa revolta, essa transgressão. E aí você diz agora que ele não é castrado e nem castrado? É nesse sentido ou eu tinha entendido errado? Não, não é que ele seja nem castrado nem não castrado, quando essa é a fantasia dele. Perfeito, entendi. Sim, esse é o lugar que ele vai colocar como ideal, entende? E a gente escuta essas coisas de formas, digamos assim, poéticas da experiência clínica. Por exemplo, assim, do que eu queria era não ser demandado. Meu sonho é ficar 3 meses em coma. Eu não estou morto, mas eu também não preciso viver. Entende? Ou o paciente que vai dizer o seguinte: eu já não vivo mais, eu só opero. Ou o meu sonho era me tornar uma máquina. Chegar ali todo dia no mesmo horário, sair no mesmo horário, funcionar do mesmo jeito, sem ter que ser questionado ou questionar nada. Ele não está dizendo assim, me tirem todas as limitações. Ele está dizendo assim, vamos tentar abolir a experiência da castração. Mas, ao mesmo tempo, ele vai fazer o discurso contrário. Ele vai dizer assim, ó, eu não posso porque tem lei, porque tem Estado, porque tem esposa, porque tem marido, porque tem o outro, porque tem impostos. Tem alguém que consegue. Tem alguém que não está submetido a nada disso. Tem alguém que é verdadeiramente livre. Tem alguém que não é castrado. Mas não sou eu. Eu sou aquele que vai ser o fiel signatário desse jogo. Entende? Sou eu que estou ali na rede social dizendo assim: deixem o Elon Musk fazer o que ele quiser. Porque liberdade é isso. Alguém tem que ser não castrado. Entende? Assim, eu sou proletário, é a favor, eu sou contra a taxação das grandes riquezas. Por quê? Porque o cara chegou lá, ele tem mais é que curtir. Entende? O obsessivo ele vai fazer esse discurso, assim, digamos, dúbio, de que ele é pró-castração, desde que esse jogo possa ser suspenso em algum momento. Fez sentido? Perfeito, muito. Obrigada. Nada. E como é que ele vai viver isso? Ele vai. Essa, eu diria assim, é a grande sacada do obsessivo. É ali que a gente reconhece ele em seu caráter discursivo. Ele vai criar estratégias para isso. Sim, o obsessivo ele tem um plano, entende? Assim, o histérico ele vive a vida, ele olha para trás e fala assim, cara, o que foi isso? Como é que eu cheguei aqui? De quem que foi esse desejo? Meu, eu tô olhando para trás e pensando assim, porra foi essa?
Desculpa o palavrão. Palavrão, para mim, é termo técnico. Psicanálise, nosso campo é sujo, né? Então, a gente lida com fezes, com sexo, com tudo. Então, tem que se permitir falar essas coisas. Mas o histérico, ele olha para trás e diz assim, meu, esse desejo não era meu. De quem que era esse desejo mesmo que eu cumpri como vida? Passaram-se 60 anos e eu me percebi num emprego, num casamento, numa paternidade. Que raios, né? A vida passa assim. O obsessivo, ele vai, antes disso, ele dizer o seguinte: e se eu me isolar? E se, como estratégia, eu sustentar o discurso da castração, eliminando os castrados? Então, eu vou começar a dizer assim, ó, Maria, já que está conversando eu e você, eu percebi que você cometeu um erro, eu não suporto isso, você morreu para mim, não falo mais com você, você está fora da jogada, vou te bloquear. Por quê? Porque você começa a se tornar metáfora de uma coisa tão insuportável que eu tenho que falar dela o tempo inteiro. Que é, por exemplo, sei lá, uma metáfora disso, assim, você foi antiética. Eu não suporto pessoas antiéticas. Você foi desleal. Deslealdade comigo não dá. E aí, assim, a maneira que eu tenho de não questionar a minha própria lealdade é dizer assim, te mato antes. E te sustento como morta. Vou te carregar como defunta amarrada em mim. Isso é uma estratégia de isolamento. Entende? E aí eu começo assim, eu consigo lidar com poucas pessoas. Em relação a essas, eu tenho uma certeza absoluta. Uma lealdade canina. Bom, mas aí qual é o preço para a gente não cometer ou vir a cometer um erro ou deslize? Uma segunda estratégia. A gente não atua. A gente vai fazer o possível para não agir. Não é que a gente não erre, a gente não joga. Quando que a gente vai jogar? Quando o jogo for ideal. Então, assim, eu quero um relacionamento amoroso, mas com alguém perfeito. Eu quero uma universidade, mas ela tem que ser ideal. Então, eu preciso decidir qual curso eu faço, mas todos eles têm defeitos. Então, se eu entrar em algum, vai ser um bem merda. Que eu já vou chegar dizendo assim, olha, o professor cometeu um erro, os alunos não são legais, a universidade não é bem limpa, tem alguma coisa assim que eu estou visualizando como equivocada, errônea. E disso eu me destaco, eu me separo, eu me isolo. Tá bom? E quanto mais eu faço isso, mais eu anulo a experiência do âmbito desejante. Onde que a gente vai ver isso? Nas famigeradas listas dos obsessivos. A lista é o contrário da experiência da aposta. O obsessivo, ele não aposta, ele não joga. Por quê? Porque ele precisa de uma relação com o ideal mortífero. Não pode ter o acaso. Costumo brincar, por que que os obsessivos casam? Já viram o obsessivo falando de casamento? Ele diz assim, a gente casou porque aí a gente pode ter um carro só, um apartamento só uma conta de água, só uma conta de luz. A gente não vai mais gastar tempo indo da casa de um para a casa do outro, não vai mais ter que ter duas diaristas, porque a gente contrata uma só. E aí vai ser bom, porque como eu trabalho com isso e ela trabalha com aquilo, a gente consegue dividir a conta do não sei o quê. É como se fosse um bom negócio, né? Tem uma lista de prós e uma lista de contras. E a gente não quer dizer assim, isso daqui é maravilhoso. A gente quer dizer assim, elas de alguma forma se anulam, se compensam. E por que que os histéricos casam?
Você sabe? Porque ela quis. O desejo não era meu, era do outro. Sei lá, ela queria. Eu achei que ela queria. Vocês não ficaram com a impressão que ela queria? Eu achei que ela queria. Aí eu propus. Ela aceitou, então viu, ela queria. Porque os histéricos têm filhos também, né? Sim, ela queria tanto. Eu senti que eu tinha que dar isso para ela. Minha Hã? mãezinha, bem, o que que ela falava assim? Ai, mas por que que você teve mais filho? Ah, porque seu pai queria. É. Mas não é isso que querem da gente? O que vai, né? E os obsessivos vão dizer assim: eu quero, mas não pode sujar a fralda. Eu quero um que não grite, não chore. Eu quero um que obedeça. Olha que engraçado isso. Assim. Eu quero um filho que seja a minha cópia e pense como eu para fazer exatamente aquilo que eu faria. E aí eu começo assim a sentir um amódio violento, assim, um amor e ódio, porque às vezes eu me vejo e às vezes eu não me vejo nele. E às vezes ele me demanda algo como desejo e eu recuo. E a gente vai dizendo assim, é uma relação tensa, hostil, por quê? Ele não obedece, entende? Por quê? Porque assim, a demanda é a não demanda. Eu queria que você ficasse quieto. Eu queria que você não incomodasse. Eu queria que você não desse trabalho. Eu queria que você não fizesse bagunça. Brinca, mas não faz barulho. Se o obsessivo, em sua relação com os filhos, ele vai dizer assim, ó, não demande. Minha demanda é não ter demanda. Vamos mortificar o âmbito da demanda. E aí, assim, qual é o filho excelente para o obsessivo? É o filho que não dá trabalho. Qual é o filho que, em última instância, não dá trabalho nenhum? Filho nenhum. Filho morto. É o filho morto. É o filho morto. E aí você tem várias pessoas que vêm para o consultório para dizer o seguinte: eu saquei muito rápido que o que esse pai ou essa mãe queria era que eu morresse. E aí você vai ter obsessivos que vão dizer o seguinte: eu fiz o possível para chegar o mais perto disso. Entende? Assim, eu me dei em morte para ele. Assim, me anulei o que eu pude. Então, realmente não dava trabalho. Tanto que eu não desejo, né? Tanto que, assim, eu estou aí operando máquina, ah, ocupando cadeiras, indo da cama para o trabalho, do trabalho para a cama, porque é um ideal que eu preciso cumprir. Ideal de mundo, inclusive. E aí se tornam insuportáveis quem? As pessoas que fazem barulho, querem alguma coisa, que demandam, que desejam, que insistem, que incomodam. Faz sentido? Disso tem uma característica interessante dos relacionamentos dos obsessivos, que é eles são reduzidos a relações de poder. O relacionamento amoroso do obsessivo é vivido como o direito à demanda, o direito ao falo, o direito à castração. Isso vai se tornando insuportável e visando esse cálculo neurótico do gozo que tem que chegar o mais próximo possível de zero. Qual é a melhor metáfora para isso? Quem já atendeu obsessivo sabe que vai falar do relacionamento amoroso, vai cair nessa discussão. Você sabe? A metáfora para essa relação de poder no casal?
Eu não entendi a pergunta. Quando o obsessivo vai falar de seus relacionamentos amorosos e ele vai reduzir isso à lógica de relações de poder, ele vai ter digamos assim, um conjunto, uma cadeia associativa que vai metaforizar isso. E ele vai falar muito do relacionamento amoroso a partir disso. Que eu estou perguntando, que metáfora é essa? Vocês já ouviram obsessivos, vocês viram eles falando de seus casais a partir dessa metáfora. É, eu ia, eu ia falar Dinheiro. também porque diz também porque faço isso porque o outro quer, porque o outro quer, o outro que manda, eu só obedeço. Sim, não, quem dera, né? O obsessivo ele diz assim, ó, ele manda, eu meio que obedeço, né? É, Eu é bem, obedeço transgredindo, assim. sim, Ela diz que eu não posso fumar, mas mas eu fumo aí escondido. eu fumo escondido. Aham. Eu tenho assim um subterfúgio onde eventualmente o tabu é suspenso e a gente come o animal que representa o totem, né? Uhum. Eventualmente tem que fazer isso. É por isso que eu estava falando aquela hora sobre Assim, a regra é não podemos trair, tudo bem, mas eu fantasio. sim, E aí, sobre daí aquela você coisa muda. que eu estava querendo falar aquela hora, assim, que aí a gente interrompeu, foi exatamente isso, essa covardia de não ir além, né? Ao mesmo se protege por trás de uma capa da covardia, assim, tipo, tá, deixa o desejo de lado, mas eu quero, eu Uhum. preciso, mas eu não posso, né? Então existe uma certa covardia aí. Por isso que aí eu ia comentar exatamente sobre isso, né? Que geralmente traz também essa coisa aí você falou do fingir-se de morto, ou de fazer-se de morto, mas também às vezes de pensar morrer, né? Mas Sim, não sim. de ser covarde a ponto de não ir ao ato, né? Mas E às você vezes tem ele mesmo, outras e às formas vezes, de viver isso, como né? mortificação, né? Por Uhum. exemplo, assim, hipersonia, durmo. Ah, não responsividade, assim, vocês me demandam, mas eu não respondo. Ou, por exemplo, assim, a procrastinação, assim, eu respondo, mas um tempo em que é indeterminado. Ou o mais comum da neurose obsessiva, os movimentos no âmbito da inibição. Eu tenho que responder o e-mail do Adilson. Em alguma hora eu vou responder o e-mail do Adilson. O e-mail do Adilson está lá me esperando. Eu tenho que responder o e-mail. Ele deve estar esperando eu responder o e-mail. Eu não consegui ainda responder o e-mail, mas, cara, quando eu vou sentar para responder o e-mail, me dá uma angústia absurda. Aí eu saio, respiro, vou fazer outra coisa. Outro dia eu volto, eu vou responder o e-mail. Sim, obsessivos em final de curso, desculpa dizer se for o caso de vocês, assim, eles sofrem com o TCC de uma maneira assim estratosférica. Por quê? Como é que eu escrevo uma coisa sem falta, sem falha, ideal e perfeita? Não dá. O obsessivo ele chega no começo do curso dizendo assim, professor, você quer que eu leia um texto do Freud de 1909, mas eu quero começar Freud pelo começo, porque eu quero ler tudo de Freud antes de ler outra coisa. Aí eu falo assim, nossa, que legal, daqui a 24 anos a gente se encontra, pode ser? Eu vou estar aqui te esperando. Aí dá risada. Ele falou, pô, não dá? Eu falei, é óbvio que não. O que eu faço? Eu falo, lê qualquer merda, cara. Até a coisa ficar boa, vai ficar uma bosta. E tá tudo bem. Assim, tipo, é uma concessão. É isso, sabe? É o que dá agora. É o que temos para hoje. Assim, eu vou incluir a castração. Tá, professor, eu vou te entregar o trabalho só depois que eu ler tudo. Ela fala, amigo, dá para entregar antes, assim, uma coisa qualquer? Não, mas daí eu vou perder na nota. Não tem problema. Vai perder sim. Assim, você não vai sair daqui sem perder, cara. Tem umas frases assim que eventualmente eu largo e os alunos ficam doidos comigo, principalmente os obsessivos.
Você acha que você vai sair daqui ileso, amiguinho? Não dá, todo mundo vai sair daqui. Aí a gente brinca dizendo que só se forma na federal lá, ninguém se forma sem comer o pão que o Thiago amassou. Porque daí eles me transformam em vilão, mas assim, tudo bem, a culpa foi dele. Manda a culpa para mim, não tem problema. Entende? Professor, antes de atender, eu quero ler. Não, vai, atende mal. Tenta não atrapalhar muito, tenta não estragar muito o atendimento, e aí a gente vai consertando na medida em que o carro vai andando. A gente vai trocando o pneu com o carro andando. Pode ser? Professor, mas aí eu não vou me sentir à vontade. Mas não é para se sentir à vontade. É para ir sustentar o mal-estar. Se não conseguir sustentar o mal-estar, vai para outra área onde você vai aplicar a técnica perfeitinha. O positivismo, Entende? Thiago, o positivismo. Cara, olha, eu começo a dizer assim, olha que legal, se você for para outra área, o cara vai te dar um checklist. Aí você vai e aplica o checklist. Vai ser perfeito. Professor, mas eu não gosto. Então vem fazer o que você não gosta aqui. Mas ele não vai ficar bom, vai ficar assim. E a gente vai ajeitando. Mas, Thiago, esse checklist vem procurar a gente. O que eu tenho de paciente que é da TCC e ainda fala isso, assim, Sim. olha, eu já fiz, eu acho que eu preciso de mais. Fabiana, eu estou num ponto em que eu atendo o cara que aplica o checklist. O cara da TCC que vem para mim procurar e dizer assim, cara, aquilo é muito maquínico para mim. É muito interessante Eu isso. preciso que alguém me escute. Então, assim, venha. O interessante disso, gente, é que quando isso começou a acontecer, eu falei assim, nossa, isso daqui é aquele evangélico que vai se consultar com o Pai de Santo, né? Porque, assim, tipo, eu faço isso, né? Não falo para ninguém, mas eu me cuido como uma psicanalista. É muito engraçado, gente, eu acho. Mas, assim, Uhum. durante o atendimento a gente vai percebendo as não autorizações, viu, Thiago? Eu estou falando em Uhum. relação aos meus pacientes que são da CCC e decidiram não continuar com a psicanálise, mas a questão da autorização, sabe? Não que eles não gostassem e que eles não fossem capazes, mas eles não se sentiam autorizados a fazer isso, né? E a faculdade de Então, psicologia, eu acho que eu acho que eu já pego os subversivos que vêm como transgressão, do tipo assim. Aí ele sempre vai dizer, por exemplo, cara, eu procurei um TCC, mas aí assim eu queria alguém que tivesse pós-doc, aí eu não achei. Aí vai tu, né? Não tem tu, vai tu mesmo. Entende? Como quem diz assim, você foi o que sobrou. Venha. Então, mas assim, desse lugar o obsessivo consegue falar. Porque ele Entende? é o que sobra, né? Ele é o que sobra, né? Aí ele consegue falar, né? Isso é interessantíssimo, isso é interessantíssimo. Cara, mas eu perdi minha linha de raciocínio. Onde que a gente estava? Vamos recapitular. não, eu estava falando da questão do TCC, do obsessivo, que ele é a questão de Ah, fazer algo e assimilar a falta, né, naquilo, né? Porque senão você fica eu sei, ah, é uma coisa difícil, viu, Thiago? Eu lembro meu professor é. que ele falou assim, fui fazer estágio com o professor Daniel, ali da Uninove, né? Eu era já formada, eu já tinha feito uma formação em psicanálise, viu, Thiago, quando eu fui para psicologia, né? Uhum. A coisa da nossa neurose, né? E daí eu fui fazer um estágio com o professor Daniel na Uninove, muito gente boa, não sei se você conhece, Daniel Alencar. Não. E aí eu já queria dominar o negócio, né? Fazer tudo no estágio, já fiz o grupo, já fiz o drive, já fiz tudo. Ele falou assim, ele virou para mim e falou assim: Você já leu um texto chamado Caráter e Erotismo Anal? Eu falei assim: Eu entendi o que o senhor está falando. Entendi. O primeiro Olha só que interessante, assim, já aconteceu comigo mais de uma vez do aluno chegar para mim e falar assim, professor, você foi o escolhido. Eu avaliei todas as opções e cheguei à conclusão de que você é o ideal para me orientar. Tá bom.
Geralmente eu brinco com isso, sou um pouco debochado, de leve, né? Na graduação me permite ser um pouco mais. Aí eu digo assim, nossa, que honra, espero que eu esteja à altura, né? Já brincando. Mas, embora eu saiba que eu não esteja, assim, em algum momento eu vou fazer alguma besteira, você me espera, né? Me aguarda. E aí, assim, das duas, uma, assim, meio comum. Ou eu vou falar alguma coisa, assim, mas um detalhe que ele vai dizer assim, pronto, não dá mais. Insuportável. Caiu do lugar de ideal, não aceito. Nunca, professor, nunca imaginei que o senhor torcesse para o Grêmio. Não, não dá. Para mim, acabou aqui. Ou ele vai dizer o seguinte: esse ideal que você me demanda, eu não consigo cumprir, então eu travo. E aí chega no TCC, não é que ele não esteja chegando a um resultado legal, ele não está conseguindo escrever o nome dele no Word. Assim, Aí eu falo assim, ó, cara, me manda o que você tem, qualquer besteira, assim, um pensamento solto. Não tem, não tem. E aí ele consegue, assim, as melhores resoluções, assim, eu consegui sair e fazer o TCC na área que eu não queria, ou com o professor que eu não queria. Aí deu certo. Por quê? Porque daí já não está mais comigo, está com ele. Assim, ele sustenta a castração para mim. E aí eu consegui fazer pensando que se eu tivesse fazendo com o melhor, teria sido melhor. Mas aí já não foi mais culpa minha. Foi limitações do Tá outro. meu, né? Tá fora, Tá? tá fora da minha alçada, né? Já não é meu. É interessante. Agora, eu queria fazer uma pergunta, aproveitando que você tocou nisso, nessa coisa da perfeição, né? De ter que fazer Sim. certo e tal. A gente tem visto muito isso na clínica hoje. E essas pessoas que têm essas demandas normalmente já vêm diagnosticadas, né, da psiquiatria. E elas vêm como border ou como qualquer transtorno de personalidade aí, ou receberam essa questão aí de ser enquadrada no não neurótico ou limítrofe, enfim, né? Hoje tem, até pensando talvez ali no Miller, né, como uma psicose ordinária, enfim. Acho que tem muitas possibilidades. Quando a gente lê um pouquinho aqui o que a Denise fala lá no começo, e outros autores aí que vão falar da neurose obsessiva, a gente percebe que eles vão falar tanto dessa questão da psicose, né, como algo que por muito tempo foi pensado ali como há um contraste, mas houve um equívoco, né, de pensar esses sintomas do neurótico obsessivo, mas que eles também, a gente pode encontrar uma ressonância nisso nesse pessoal mais. Eu estou falando dos mais novos, porque são pacientes de fato mais novos. E eu vejo essa demanda muito alta, né? De eu não posso começar a fazer isso daqui porque eu tenho certeza que eu não vou fazer absolutamente certo. E se eu achar que eu vou errar, eu nem começo, né? Eles ficam Uhum. ali travados, assim, sabe? Ou, ao contrário, se eu entrasse na psicanálise, seria para ser com o novo Freud. Né? Bom, antes da psicanálise, Thiago, eu fiz psicologia analítica. A gente brincava nos ciclos do Jung ali, né, que para algumas pessoas o processo de individuação era se tornar Jung, né? Mas na psicanálise a gente repete isso, né? Porque algumas falas parece assim que tu vai se transformar no Lacan, ou no Freud, ou no Winnicott, ou na Melanie Klein, ou coisa do tipo. E se você não estiver ali, você não está fazendo psicanálise, Uhum. né? Isso é uma passagem do texto que vocês escolheram, que fala de uma maneira muito interessante, que é quando o obsessivo é convidado a uma experiência social em que ele tem que obrigatoriamente ser coadjuvante ou se anular. E ele vai dizer tudo bem, só que ao contrário.
entende? Vamos dizer, por exemplo, o seguinte, Fabiana, eu queria te convidar para o meu casamento. Aí você diz assim, eu vou, mas qual que vai ser o cardápio? Vai ter opções de tal e tal tipo? Eu vou poder sentar na primeira fileira? Eu vou estar mais perto da banda? O primeiro pedaço do bolo é meu? Sim, eu vou começar a fazer exigências que vão me colocar estranhamente em evidência, entende? Quer ver uma coisa engraçada? Assim, quem já passou por formatura viu isso. Os pacientes obsessivos, eles vão, desde que eles sejam protagonistas. Ou então, ao contrário, eles vão dizer assim: não vou, me convençam. Entende? Sim, eu sou o pai da formanda, não é o suficiente. A formanda vai estar na frente. Então, eu não vou. Por quê? Porque a minha ausência vai ressaltar. Vocês vão me ver lá como lugar vazio. E aí vem a família inteira para dizer: não, pai, por favor, é importante. Ela vai ficar ressentida. Não, não vou. Não vou, estou gastando dinheiro à toa. Não vou, não concordo com isso. Pô, você não concorda agora? 5 anos que ela está fazendo psicologia, você resolveu agora não concordar com isso? Poxa, não, mas eu sempre falei, não compactuo. Quer dizer, que lugar é esse que o obsessivo vai dizer o seguinte: olha, me tenham lá como morto. E tomem lá como morto. Faz sentido? Gente, eu vou pedir 10 segundinhos só para eu pegar o carregador. 10 segundinhos de ausência, só um segundinho, já volto. Só para a gente não ficar mudo enquanto o professor não volta, vou ler um trechinho aqui do texto de hoje, que diz o seguinte: para o obsessivo, tudo que aparece no campo do desejo está ligado à culpa. A consciência de culpa tem sua fonte em certos processos psíquicos precoces, mas é constantemente reavivada quando da tentação que é renovada a cada ocasião recente. A culpa evocada por Freud não deixa de ter relação com o significante fálico, cujo lugar encontramos na obra freudiana e na economia inconsciente do sujeito, a lei. O desejo é uma demanda submetida à lei. Lacan chegará a afirmar: o desejo é a lei. Para o obsessivo, ele toma um caráter de condição absoluta. Foi para não Perfeito. deixar o vácuo aí enquanto você se ausentava, mas para a gente também poder trabalhar essa questão da culpa, né, do Uhum. neurótico obsessivo. A culpa no obsessivo, ela é reversiva. Ela tem um caráter reversivo. Ela tem esse caráter de formação reativa. Por quê? Porque é a mesma agressividade que eu devotava ao outro que retorna para o meu eu. Tanto que você vê nos movimentos de disputa do obsessivo algo como se fosse assim: eu tentando te anular, até que alguma coisa no teu argumento faz com que essa agressividade volte para mim. E aí eu começo a dizer assim: então fui eu, então eu sou um bosta, então eu devia não existir, então quer dizer que a partir de agora eu vou me anular completamente, eu nunca mais venho aqui, eu nunca mais vou em tal lugar, eu vou me esconder no quarto e ficar para o resto da vida. Entende? Crianças obsessivas que pegam a sua malinha, a sua mochilinha, botam as coisas dentro e falam assim: então, já que você acha que eu errei, eu vou embora. E aí vão até a esquina e voltam, né? Ou até a porta e voltam. Assim. Mas assim, eu tenho que me anular, eu tenho que morrer, assim, já que meu erro é insuportável, né? Então, o sentimento de culpa na neurose obsessiva. Oi? Veja se você concorda. Para mim, né, essa lógica trabalha no efeito de que para eu me salvar do inferno, eu faço a minha vida ser um inferno, né? Uhum.
E a Sim. Tracy faz uma outra analogia ali, mas é interessante, né? Como fica um circuito fechado, assim, parece realmente um ratinho correndo, né, dentro da jaulinha ali, né? E quanto mais ele corre, menos ele sai do lugar, né? Sim, sim. Ela usa uma expressão do Lacan no texto que eu gosto muito, que é a demanda de morte, que equivale à morte da demanda. Na neurose obsessiva, a neurose obsessiva, a grande questão é essa. E esse é o motivo pelo qual a sua fantasia soa o avesso da fantasia perversa. Freud vai reconhecer isso muito cedo, por exemplo, em 1909, nas 5 lições de psicanálise, ele vai apontar lá o obsessivo, na verdade, ele fala o neurótico, mas ele está pensando no obsessivo, assim, o contexto do texto está falando do obsessivo. Ele fala, a fantasia no neurótico está para o negativo, assim como o perverso está para o positivo. E a gente pode entender isso no sentido do ato, né? Aquilo que o perverso atua, o neurótico obsessivo fantasia, mas também no sentido que ele fantasia negativamente, né? Que a sua fantasia organiza para como isso não acontece. Então, por exemplo, o obsessivo que lida com o seu filho, fazendo com que tudo no mundo evite do pior acontecer, mas esse pior está sendo pensado ativamente, ele está sendo sonhado. Eu acordo apavorado porque eu sonho que o meu filho está sendo torturado. E aí eu começo a pensar assim as características fantasiosas dessa tortura, que é o que acontece com o Homem dos Ratos, não com relação a um filho, mas com relação a um pai e uma noiva. Assim, uma pessoa absolutamente pacífica, uma pessoa absolutamente cidadão de bem, que está ali pensando assim, bom, mas isso vai acontecer com a minha noiva, isso vai acontecer com a minha noiva, isso vai acontecer com a minha noiva, vão pegar ela, vão deixar ela nua, vão colocar em cima de um balaio cheio de ratos famintos, eles vão subir pelo ânus dela, vão comer ela por dentro, e ele está imaginando isso, ele está fantasiando isso, que seria uma tortura no âmbito mais perverso. Bom, Freud vai dizer assim, em algum lugar eles se encontram, né? Esses obsessivos e esses perversos. Freud não imaginava a existência, em algum momento, de uma coisa chamada, me fugiu o nome agora, Deep Web. Deep Web, é verdade. A Deep Web é o lugar onde o perverso vende direto para o obsessivo. Entendem isso? Tem muito obsessivo que vai até a Deep Web, porque ele consegue ali chegar perto de uma fantasia que ele nunca vai chegar perto como ato. Pelo contrário, assim, ele pode depois passar o resto do mês sustentando a necessidade de prender, de matar, de eliminar do mundo pessoas assim, mas que ali ele consegue, assim, digamos, abrir a janela, um canto da porta e entrever alguma coisa da ordem da perversão. Então, assim, ela pode estar mais negada, né? E aí você tem, por exemplo, um discurso que vai reiterando a necessidade da exclusão desse desejo do mundo, assim, mate a minha demanda, mas ela pode chegar em algum momento mais próximo, inclusive como um objeto de consumo. Está fazendo sentido para vocês isso? Lembra que eu tinha falado que um exemplo era da formação reativa, que era muito escrachado, era o desejo da sujeira que virava mania de limpeza.
Mas tem uma outra que eu acho interessante também, que é o encaminhamento obsessivo da homofobia, que é a pessoa que vai dizer, por exemplo, o seguinte: olha, eu não suporto a existência de pessoas do mesmo gênero, do mesmo sexo, que têm relações no âmbito do desejo, no âmbito do prazer. Por quê? Porque isso mostra algo que eu fantasio e que eu não suporto ver. Então, como que eu vivo isso? Às avessas. E aí eu começo a dizer assim, ó, a única maneira que eu tenho de imaginar o que os vizinhos do 23B fazem à noite é os odiando. Aí eu começo a dizer assim, você acredita que no 23B tem um casal de pessoas do mesmo gênero? Você sabia que eles moram juntos? Você sabiam que eles se beijam? Você sabiam que eles fazem isso? Você sabiam que eles transam? Quer dizer, eu não consigo dormir pensando que, nesse exato momento, o pessoal do 23B está transando. Eu consigo me permitir fantasiar às avessas, como negação. E aí, aqui que eu respondo isso? Um ódio muito visceral. Um ódio muito visceral. Então, boa parte dos discursos homofóbicos no Brasil, que é o país que mais mata e mais consome pornografia LGBTQIA+, do mundo, tem a ver com essa característica, diria assim, sintomática, que é, bom, eu não consigo alcançar como objeto de gozo, mas eu consigo agredir. Faz sentido, gente? Só para esclarecer, esse gozo que você colocou agora é no sentido de prazer mesmo, né? Não é no sentido lacaniano, não. A gente sempre faz essa distinção aqui porque sempre fica confuso, né? Esse para nós, para o português, né? Não tem uma outra tradução para jouissance, né? Não tem. Mas assim, o prazer está na lógica do gozo, né? Também, também. O Hum. prazer é aquilo que me impede de morrer do gozo. É uma espécie de dispositivo, válvula de, de contenção do processo, né? Por que que eu não me perco no gozo? É porque em algum momento eu alcanço prazer, né? E Aí aí para, né? Daí eu cessa, paro. né? Aí cessa. Uhum. Aí é o problema da questão compulsiva, né? Isso não cessa, né? A pessoa. Então, mas a compulsão da neurose obsessiva é a compulsão da anulação da tendência e não do alcance do gozo. Ah, sim, sim. Eu tô falando mesmo da questão ali da compulsão à repetição, onde a pessoa, por exemplo, chega às vezes a termo, né? Ela faz aquilo até realmente morrer, né? Ou realmente se colocar, né, em perigo né, de se anular ali, né? Uhum. E olha que interessante, assim, um exemplo bem clássico, assim, está cada vez menos em voga porque as relações de valor estão mudando muito. Mas eu diria que até algum tempo atrás apareciam pacientes que tinham a compulsão pelo lavar as mãos e isso estar ligado, por exemplo, ao ato de masturbação. Então, a pessoa se masturba e aí depois ela entra numa sequência de lavar a mão, lavar a mão, lavar a mão. E aí, assim, ela não vem para te dizer que o compulsivo é alcançar uma experiência solitária de prazer sexual. O compulsivo é a anulação disso. É lavar as mãos até que elas estejam efetivamente livres da sexualidade. Né? Então, assim, isso é muito característica do fenômeno compulsivo.
o pensamento obsessivo que está ali em ritornello, para usar a expressão musical, né? Tipo aquele ponto em que você volta do começo, 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 não é a experiência do prazer, é a anulação da fantasia. É. Tiago, você me Como trouxe eu anulo a fantasia? uma cena, né, que a gente frequentemente vai observar, porque o cinema trata, o cinema e a literatura aí, né, quando vai falar sobre esse assunto do abuso, vai retratar para a gente ver isso acontecendo, mas se alguém já passou por isso ou alguém próximo, talvez já tenha visto mesmo a cena real, né, de uma pessoa que foi abusada e etc. E às vezes ela entra nesse comportamento de querer se lavar, né, até se esfregando mesmo, assim, até realmente causar dano físico à pele, né? Porque é isso, ela quer limpar aquilo. Tem uma questão aí que se levantou nesse ato de anulação, que não é bem do que o outro causou nela, né? Mas o que ela sentiu e não podia ter sentido. Esse corpo que é erogenizado, né? Ele tem sensações, né? E tem algo que quer se apagar que é da ordem do sujeito ali, né? Não só do abuso em si, mas disso que não podia acontecer, né? Essa coisa do apagamento mesmo da sexualidade que você falou. Mas aqui, geralmente nos casos de violência sexual, abuso sexual, o que é necessário apagar é a presença do outro. Um outro que se tornou abusivo porque se tornou intrusivo. E aí essa presença do outro, ela muito facilmente se desloca e se metonimiza a qualquer outro. Então, uma questão, por exemplo, que a gente ouve de vítimas de estupros violentos é como não sentir a violência mesmo em atos consentidos. Por Assim, exemplo, eu estou casado ou casada com alguém, eu quero ter uma relação sexual saudável com essa pessoa, mas quando ela me deseja, eu me sinto invadida. E me colocar nessa condição de objeto do desejo do outro me leva para um lugar de horror. E isso é insuportável. Eu me lembro de uma analisanda que a gente recebeu no serviço, em que a gente começa a trabalhar com ela a ideia de tipo assim, é, isso acontece quando ele quer e ele vem, mas não acontece quando eu quero e eu vou. Bom, então vamos negociar com ele que o início das relações sexuais ou são ativos ou não são. é, bom, isso é verdade. Entende? Isso, e Por quê? Porque daí ela está dizendo assim, ó, eu vou te tomar como objeto e nessa posição fálica eu me protejo. Mas quando você vem, eu entro num estado de horror que eu não volta consigo a cena. corresponder como desejo. Eu volto a uma cena. Mas, Então, assim, você tem muitos, por exemplo, casos de automutilação que tem a ver com tirar de si o impacto do olhar do outro. Por exemplo, casos em que o corte ele é feito na região da virilha. Por quê? Porque se você consegue ver o corte, você está vendo algo que você não devia. Então, esse olhar tem que ser expulso. Então, é a maneira que eu tenho de incluir o meu ato de exclusão do olhar do outro. sim, Fez sentido? entendi. Eu entendi o que você postulou aí. Porque as reações, elas são diferenciadas, né? Por isso que a gente fala, nossa, é tudo, já vamos tratar todo mundo igual, né? Que passou por isso. Não, porque até as reações são muito, como, né, isso impacta e gera. Elas Mas são singularizantes, né? quando parte aí para essa autolesão, a gente, bom, algumas vezes realmente alguns pacientes chegam a falar, né, depois de muito tempo, né, sobre a presença de ter sentido algo que
não deveria ter sentido naquela hora, né? Sentir a violência, saber que aquilo era violento, mas confessar que houve um momento onde o corpo gostou, sabe? Onde houve um prazer, né? Mas aí é que fica pior. É aí que ficou pior, né? Eu tive duas pacientes que aconteceram na infância isso, e em um determinado momento elas me disseram isso com todas as letras, né? E foi quando a coisa ficou horrível. E foi quando elas começaram a ter comportamentos autolesivos. Eu não sei se eu já ouvi isso, o que eu ouço em alguns casos é o caráter de atividade que a pessoa é convocada a participar do próprio abuso, né? Que É, são aqueles casos, por exemplo, de aliciamento, em que o outro convence a criança a participar como brincadeira, ou como jogo, ou como algo que é lícito e que está tudo bem, e que a criança, de alguma forma, entra, e aí você tem depois um sentimento de culpa assim muito grande pelo envolvimento, pela pelo porquê, porque, assim, tipo, algo ali não era capaz de ser simbolizado, etc., mas entendia como brincadeira, entendia como... Isso eu já ouvi. É, nesses casos, eu nunca abro mão de assumir como meu lugar, um lugar de espanto e horror. Faz parte para mim desse lugar do analista dizer o seguinte, mas você era uma criança, isso não deveria ter acontecido. Não que eu esteja te culpando assim, mas o que ele fez, o que ela fez, o lugar que ela te colocou é algo da ordem de um horror. Se a gente não conseguir estabelecer isso, você vai pagar uma conta que não é sua, sim, você tem toda a razão. E vários, entende? não só nesse caso, mas em várias situações onde a pessoa não consegue ver essa linha, né? De que ela realmente sofreu uma violência, né? Sim. E resta assim, parece assim que eu participei da coisa, né? De que eu fiz alguma Também coisa fui culpado. que me colocou nesse lugar, sabe? É como se eu tivesse provocado a situação, né? É, Eu também fui culpado. A gente E tem, ouve isso. sim, e sim. tem tem aqueles casos também em que a pessoa inconscientemente reproduz a cena sem saber, tipo, por exemplo, transando sempre naquela posição que ela foi abusada. E aí ela não sabe porque está sofrendo quando tem a relação, que é sentimento de culpa, talvez, logo depois, ela não sabe até que vai lá e busca na cena primitiva, né, do abuso, percebe que ela está sentindo prazer naquela Gente, posição, mas a né? conversa deu uma guinada para outra Ah, sim. direção. No final, viu, Thiago, se Hã? você quiser fazer um fechamento aí, porque Tá. Não, sim, por causa da hora também. é, Eu tenho uma família me cobrando presença aqui sim, no cômodo lógico. ao lado. O que eu ia comentar, por fim, é o seguinte: na experiência da clínica do obsessivo e da obsessiva, é necessário que essa morte da demanda ou essa demanda de morte ela possa endereçar algo no âmbito da fantasia. Então, é uma clínica onde a gente pede mais ativamente para os pacientes, para os analisandos e analisandas fantasiarem, então, para eles abrirem assim a narrativa de como poderia ser, e o que, que poderia ser, e o que, que poderia ser isso, mas o que, que você acha que. A gente quer a produção desses derivados pelo âmbito da fantasia, e que é uma clínica em quando isso começa a acontecer, essas fantasias elas começam a se tornar mais densas, mais pesadas, mais agressivas, e o laço transferencial sofre disso. Então, o obsessivo,
Quando bem encaminhado o atendimento, ele vai em algum momento precisar te agredir. A clínica do obsessivo, assim, vai ter a alfinetada, vai ter a crítica, vai ter a desconfiança, assim, ele vai em algum momento endereçar para você algo que te machuque. Entende? Assim, você pode ter pacientes histéricos, analisando e analisando as histéricos e histéricas, que eles vão fazer tudo para te agradar. Assim, que eles vão melhorar por você, que eles vão te presentear, que eles vão te tentar de alguma forma te seduzir, não no sentido estrito senso, mas assim de tipo, olha, me acolhe, e por vezes vão fazer isso dizendo assim, meu, você é muito bom, cara, você é o melhor, etc. E a gente tem que entender que isso é que nem aquele golpe de judô, que você levanta a pessoa e passa a rasteira por baixo, né? Então, o obsessivo, ele te coloca o histérico, ele te coloca no lugar de mestre para te derrubar. No caso do neurótico obsessivo, ele precisa que você acolha esse movimento de agressividade, hostilidade, violência contra o objeto, sem se ressentir. Entende? Então, o obsessivo, em algum momento, ele vai, por exemplo, dizer o seguinte: cara, eu achei que você fosse melhor. E ele não está falando de você. Você tem que dizer assim: tá tudo bem, ele precisa me bater. Faz sentido. É isso que ele fez com o filho, é isso que ele faz com a esposa, é isso que ele faz com o mundo. Por que comigo seria diferente? Então, a gente vê muito em supervisão pessoas procurarem supervisores para lidarem com o alto grau de contratransferência negativa no atendimento do obsessivo. Por quê? Porque esse cara me maltrata. Eu saio do atendimento dele me sentindo um bosta. Porque olha o que ele faz comigo, olha as coisas que ele fala, assim, olha a maneira como ele lida, olha a tensão na relação, que eu não tenho com o outro paciente, que é uma delícia de atender, que me entrega o jogo, que fala tudo e que quer melhorar. E o obsessivo, assim, não parece que ele quer melhorar, não parece que ele quer mudar. Ele vem com um impasse, dizendo assim, ó, cara, você perde, coroa, eu ganho. Não tem muito margem assim para escapar disso. Então, essa possibilidade dele te endereçar de uma maneira segura algo de mortífero, para o obsessivo é libertador. Assim, é isso que faz ele ficar no atendimento. É isso que mantém ele com a possibilidade de derrapar. E a clínica da neurose obsessiva é uma clínica do tropeço. É no ato falho, é na troca de palavras, é na tendência que foi finalmente dita ao avesso do avesso, assim, alguma perda do controle que a gente começa a colocar o controle em xeque. Tá bom? E é isso, gente. Por hoje. Tiago, mais uma vez, muito obrigada aí pela sua presença, foi ótimo. Eu espero que vocês todos que vieram aqui hoje também, né? Tem alguns que realmente não conseguem ficar sincrônicos aqui conosco, né? E a gente vai colocar lá depois no canal, tá? O Tiago autorizou. Obrigada também por isso, né? E eu espero revê-lo novamente, né? Aí, vou acompanhar, eu já estou seguindo o trabalho lá de vocês. Quem sabe eu participo de uma oficina lá com vocês. E dúvidas, questões, comentários, críticas, não muito hostis, tô brincando. Podem mandar, mandem lá no Instagram, vai ser um prazer a gente continuar dialogando, conversando. Tá bom? Obrigada, professor Tiago. Abraço. Nós que Até a agradecemos a sua próxima. participação, professor. Foi maravilhosa, muito instrutiva. Gostamos demais, viu? Falou, gente. Até logo. Até logo. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, viu? Tchau.